Começando mais uma live aqui no canal da Aprenda em Vista. Vamos lá, hoje uma live com fundo STK. Vou chamar aqui todo mundo para começar a live. Bora lá. Pedro, Danilo e o Lucas. Fala, pessoal. E aí, Lucas, tudo certo? Fala, Santana, beleza? Beleza? Tranquilo aí, bora. Eu já chamei aqui. Deixa eu chamar o Pedro novamente. Isso, o Pedro vai ser pelo Instagram dele mesmo, né? Você viu aí? Isso. Vamos lá, só falta. E aí, Pedro, tudo certo? Oi, tudo bem, Lucas? E aí, Santana, tudo Opa, bem? tudo bem? Tudo bem. Beleza? E aí, como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Sim, sim. Perfeito. Perfeito. Chamando o Danilo. Olha o E Danilo aí, aí. beleza? Tá no escritório, Danilo? Tô no escritório. Nós dois estamos, tá um em cada sala aqui. Ah, você tá aí Para não também? dar interferência. Eu Boa, tô. perfeito. Beleza, E vamos lá aí, E aí, então. tá? Pedro, boa tarde. Bora? E aí, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade de trocar essa ideia com vocês. Vai ser um prazer comentar um pouquinho aqui sobre análise fundamentalista e sobre STK, né? Acho que você Show já de conhece bola. um pouquinho, da casa, né? A gente já conversou, mas eu fiz aqui um script de algumas coisas que eu quero passar aí para o pessoal sobre análise fundamentalista, né? Eu acho que o tema desse encontro é mais análise fundamentalista do que falar de produto, assim. Então a ideia aqui Perfeito. é ser um pouco mais instrutivo, mais educativo e compartilhar um pouco de conteúdo. Perfeito. A ideia, só passando aqui para você, Pedro, a ideia do Aprenda em Vista, a gente tem essa parte educacional do escritório. Então, eu, assessor, o Lucas, assessor e o Danilo, a gente tenta passar para todos os clientes e não clientes, tentar educar, né? Educar financeiramente. E também a gente consegue fazer essas lives com alguns fundos para aproximar o cliente do fundo, porque ele se sente muito mais confortável vendo o fundo falando, né? O seu posicionamento, e aí ele se adequa ou não, coloca uma parcela do capital maior ou não, do patrimônio. Então a gente tenta aproximar o cliente do fundo em si, e sempre com alguns temas específicos. E hoje, como você tinha dito, análise fundamentalista. A gente vai primeiro fazer um overview de como que é a STK, falar um pouquinho dos fundos e depois partir para análise fundamentalista. Beleza? Beleza. Eu acho até esse ponto legal que você comentou agora, a gente pode voltar a falar sobre ele durante a live, que é assim, a aproximação das gestoras com os clientes é muito importante, porque eu acho que existe ainda uma cultura no mercado, né, que tem que ser trabalhada, uma cultura do cliente olhar muito a parte quantitativa dos fundos, né, e qualquer mudança que tenha ali no curto prazo, na rentabilidade de uma coisa, já gera uma ansiedade no cliente, ele quer sair, né, e migrar para outro produto. Isso acaba que gera uma corrida atrás do rabo, né, do cliente e é super ineficiente em termos de alocação do patrimônio, né? Mas, assim, a gente tem que entender também o lado do cliente, que como o mercado foca muito no quantitativo e passa pouca informação, foca muito pouco no qualitativo das gestoras, ou seja, o cliente conhece pouco as gestoras, é normal que ele se baseie muito só pelos números, né? Que é a informação mais pública que tem. Então, eu acho que essa aproximação, a gestora explicar o que ela faz, qual o trabalho, como que ela chegou onde é que ela está, qual é o dia a dia, quem são as pessoas por trás, qual o alinhamento de interesse, eu acho que isso ajuda muito, né, no cliente para quem tenha mais confiança e pense mais no longo prazo quando toma uma decisão de investimento. Perfeito, perfeito. E Vamos. isso vem diretamente a calhar, porque sempre quando ocorrem esses movimentos de baixa, né, os clientes ligam para a gente querendo, às vezes, trocar o fundo porque não está performando muito bem. O nosso trabalho é justamente convencer e explicar para o cliente que são movimentos normais que ocorrem em qualquer fundo de investimento. O nome já diz, é renda variável, né? Não vai ser uma subida linear e nem vai cair para sempre, né? São movimentos que muitas vezes não são aproveitados para fazer uma alocação maior, né? Poder aproveitar aquela queda para colocar mais dinheiro e aproveitar a retomada né, do fundo, enfim. Então é muito legal
essa ideia que a gente vai trocar aqui para poder explicar como é que funciona a casa, porque vocês se apresentam também, né, Pedro? Justamente como uma casa de análise fundamentalista, né? Como que isso está dentro da cultura aí de vocês, né? Tá. Deixa eu me apresentar primeiro, né, pessoal? Então, primeiro aí, obrigado pelo convite. Meu nome é Pedro Pavanelli, eu sou sócio e responsável pelo RI aqui da STK Capital, né? Então, a relação com os investidores, eu sou a pessoa que levo o conceito, o método, o que é STK para o cliente, né? Apresento a casa e estou sempre à disposição para estar com vocês, estar com os clientes, sempre gerando conteúdo e trazendo conforto para os clientes que colocam dinheiro conosco, tá? Eu queria, primeiro, antes da gente entrar aqui na gestora, comentar um pouquinho por que na nossa visão, renda variável é o melhor investimento para longo prazo, né? Comentar um pouco do ativo, que são ações, né? Depois comentar um pouquinho sobre o que é a abordagem micro, ou seja, uma abordagem fundamentalista, como que a gente gera valor em cima da abordagem fundamentalista, apesar do ambiente macroeconômico, né? Queria comentar um pouquinho também sobre os temas, que sempre surgem temas no mercado, e quanto isso pode ser perigoso para o cliente que fica correndo atrás desses temas, né? Sempre botar um pé forte na convicção, e depois falar um pouquinho da STK. A gente pode seguir mais ou menos essa cronologia? Claro, perfeito. Claro. Vambora. Tranquilo. Vamos lá. Então, beleza, pessoal. Então, vamos lá. O que na nossa visão, né? Por que a gente é uma casa de ações, né? Há 11 anos fazemos só ação nos 2 fundos que a gente tem, né? Na nossa visão, na visão do nosso gestor, a renda variável é o melhor investimento para longo prazo. Tá? O mercado às vezes confunde muito volatilidade com risco, né? Volatilidade é aquela sacudida do dia a dia. Mas o que é o risco? Né? Tem papéis que têm pouca volatilidade, como por exemplo papel de crédito privado, renda fixa, ou seja, ele não tem a volatilidade do dia a dia, ele não oscila, mas que tem um risco muito maior, porque ele tem o risco de tomar um calote, você perder todo o seu dinheiro. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas confundem muito a volatilidade, né, com o risco. Então, quando você olha o mercado de ações para o longo prazo, você vê que, de fato, ele tem baixo risco. Se você faz uma carteira diversificada, olhando bem as empresas, conhecendo o modelo de negócio das empresas, conhecendo as pessoas que tocam aquela empresa, fazendo cálculo, divisão de valor, né, encontrar um preço adequado para você entrar. Não adianta você entrar numa empresa a qualquer preço. Né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, para os clientes de vocês que vão assistir essa live agora ou depois no YouTube, né, é o porquê que a STK escolhe, né, renda variável como o principal, como o principal ativo, ação como o principal ativo da carteira. Né? Nós, de fato, acreditamos que, em uma visão de longo prazo, a ação é o melhor ativo para você fazer o seu patrimônio compor ao longo do tempo. Né? E como que nós aqui olhamos, né, esse mercado de ações? Existe, né, pessoal, uma abordagem mais macroeconômica, ou seja, o pessoal que olha muito para política, para juros, para câmbio, e existe a abordagem fundamentalista, micro, que é o que nós fazemos aqui no dia a dia. O que é essa abordagem fundamentalista micro? Né? Simplesmente focar nas empresas. Né? Nós acreditamos, nós temos a filosofia aqui dentro da STK, de que o Brasil, país emergente, tem uma característica macro muito desafiadora, né? Macro e política. Né? E um ambiente micro, e isso especificamente o Brasil, muito construtivo. Né? As empresas que estão na Bolsa são empresas vencedoras. Né? Você vê um ambiente super desafiador historicamente que a gente teve no Brasil. Uma empresa, para chegar a se destacar ao ponto de estar listado em Bolsa, né, não é de fato uma empresa vencedora no setor dela. Né? Então, assim, a gente acredita muito nessas empresas. A gente acredita muito na capacidade das empresas brasileiras de gerar valor, apesar do ambiente macro, que a gente sabe que é muito desafiador. Né? Assim, a gente costuma dizer aqui, pessoal, eu acho legal fazer essa distinção primeiro, porque muitas pessoas se assustam. Porque é um ano eleitoral, o juro, o câmbio, alguém tweetou isso, falou aquilo. Esses são todos ruídos, tudo a gente acompanha, né? Mas
assim, o que é fundamental, o que tem que ser levado em consideração é a capacidade das empresas brasileiras de gerar valor, apesar desses ruídos que acontecem, sempre aconteceram, nem sempre vão acontecer. A STK foi fundada em 2010, né? São 11 anos de ruído macroeconômico, 11 anos que o país não cresce, né? Assim, se eu for pegar exatamente essa janela de 2010 até hoje... Década perdida, né? Sem sombra de dúvida, em termos macroeconômicos, E foi mesmo. é uma década... Em termos de PIB, pelo menos, foi isso, né? Ficou praticamente no 0 a 0 aí, de 2010 a 2020, foi praticamente no 0 a 0. Exatamente. Você tem um crescimento de PIB pífio anual e um PIB per capita, né, negativo. Então, o PIB per capita caiu nesses 10 anos. Né? Exato. E, no entanto, se você for ver, não só os nossos fundos, mas muitos fundos conseguiram gerar retorno. Se você for ver o STK Long Only, que é o nosso fundo, em 11 anos, né, a estratégia Long Only da STK gerou 300% de retorno. Né? A estratégia Long Bias, 280%. Né? Então, assim, apesar do macro, nós acreditamos que existe muita oportunidade no micro do Brasil e nós construímos os nossos portfólios preparados para navegar sempre em qualquer cenário. Tá? Eu sempre gosto de citar um case, né? Quem conversa comigo, às vezes eu sou até um pouco repetitivo nesse case, que observe, né? Por exemplo, uma empresa, a Lojas Renner. Né? A Lojas Renner é uma empresa de varejo vestuário, né? Se em 2010 alguém chegasse para mim e falasse, Pavanelli, nos próximos 10 anos o país não vai crescer nada, o PIB per capita vai decrescer, né? Que tal você pegar o seu dinheiro e colocar na Lojas Renner? Eu falar, pô, você está brincando, né? Impossível eu botar... Ainda mais uma empresa de varejo que é altamente dependente, Total. Né? De regra, Exatamente, de PIB, falar. crescimento, Ainda mais emprego. Consumo, né? Em tese, né? Uma empresa que, em tese, tem uma elasticidade maior, né, na sua receita por conta do consumo. Né? É um consumo que não é um consumo obrigatório, né? É um consumo que as pessoas vão fazer tendo disponibilidade de caixa e com o PIB per capita caindo tende a impactar muito forte. No entanto, a empresa multiplicou, né, por 7, por 8 o valor de mercado dela. Né? Então, assim, se for a pessoa que só olhou o macro nesse momento, não entrou em Renner de jeito nenhum. Ficou fora. E perdeu a oportunidade de comprar uma empresa que tem uma execução incrível, que tem uma governança incrível, que tem um modelo de negócio incrível, que tem um management incrível, que tem uma receita maravilhosa. Cresceu em todos os cenários, né? Tanto em crise quanto um pouco melhor, e ela sempre continuou crescendo, né? Com certeza. Então, assim, um ponto que eu queria, primeiro, aqui iniciar, é fazer essa distinção e mostrar, porque eu vejo muito isso no cenário de alocação no Brasil, que o investidor ele tende a ficar muito avesso ao risco, né? Avesso ao risco. Quando o cenário está mais desafiador do ponto de vista macroeconômico, né? Quando as coisas estão bem no macro, ele coloca o dinheiro. E só para fazer aqui essa primeira distinção de que as oportunidades não estão apenas no macro. Pelo contrário, as oportunidades estão nas empresas. É óbvio que um vento a favor, todo mundo gosta. Né? Ajuda. Se vier um vento a favor, 2018, 2019, eram ventos a favor para a economia, para a bolsa, beleza, a gente vai abraçar e a gente vai ganhar dinheiro também. A gente está aqui para ganhar dinheiro em qualquer cenário. Se o vento vier a favor, eu vou abraçar e vou ganhar dinheiro. Só que no Brasil, se você está esperando o vento a favor para conseguir navegar, você não vai sair do lugar. Né? Então, assim, eu acho que a grande experiência que a STK tem, né, pelo histórico dos seus gestores, pelo histórico do Antenor, que tem mais de 30 anos de mercado, ficou 13 anos em Nova York fazendo gestão de dinheiro para a família Safra, já está aqui há 11 anos na STK. Eu acho que muito da experiência que ele traz é o seguinte: para você aprender a navegar, para você navegar em um cenário como o do Brasil, você tem que estar preparado para qualquer tempestade. Se estiver com a vela do teu barco preparada só para vento a favor, você não vai sair do lugar. E não conte com o macro, né? Conte sempre com o micro, que é nele que tem as oportunidades. Tá? E essa é a primeira distinção que eu queria fazer, pessoal. O outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês é o seguinte: o mercado ele está sempre nos trazendo temas. Né? O mercado ele gosta
de criar temas, né, para ter sempre um enredo para atrair as pessoas. Então, você tem, agora o tema é tech. Agora o tema é empresas de growth, de crescimento. Agora o tema é empresas de value, de valor. Agora o tema é o reopening, é todo mundo comprar consumo. Não, calma aí, segunda onda. Não, agora o tema é, de novo, empresas que vão navegar bem no lockdown. Não, agora o reopening de novo. Toda hora tem um tema. Né? E o que a gente aqui tem muita coerência, e eu gosto de passar sempre o meu investidor, siga o seu método, siga coerente, não tente seguir os temas do mercado, porque os temas mudam, você vai estar sempre atrasado. Quando o tema chegar para você, você já está atrasado, já passou, e você vai ficar sempre tentando correr atrás do rabo. Isso é absolutamente ineficiente. Ô Pedro, eu acho que esse é um dos grandes problemas do investidor comum, né, cara? Assim, que não está num fundo, que faz por conta própria, é sempre estar um pouco atrasado e acabar tomando na cabeça, porque o movimento ou já andou demais, ou quando ele entra, cai, enfim, ele fica sempre correndo atrás e nunca consegue pegar aquela pernada de alta, enfim, realmente extrair rentabilidade, né? Também, né? Nunca tem uma estratégia também, né, o Lucas? Não, ele formula a estratégia. Vai muito pelo que ouve falar, né? Aí começa pela estratégia e o mercado começa a mexer, ele começa a mudar a estratégia no meio do caminho. Não, fez a sua estratégia, cara, segue a sua estratégia, permanece por 2, 3 anos dela, vê como que ela se comportou. Eu acho que não tem muita coerência, não tem muita consistência na estratégia. Eu acho que tem também sempre a expectativa de que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Então, sempre tem alguém ganhando mais dinheiro que você e você está desesperado com isso. Entendeu? As pessoas só contam as histórias boas. Então, quem está perdendo dinheiro não fala, quem está ganhando fala. Então, você acha que está todo mundo ganhando dinheiro e você não. Sim, são alguns comportamentos que levam as pessoas a perderem dinheiro, né? É aquela velha máxima, né? O cemitério dos perdedores é bem silencioso. Ninguém escreveu um livro falando como que eu perdi $1 milhão, né? Exatamente. Então, pessoal, em cima desses temas que eu quis trazer aqui no início, sobre por que ação no longo prazo, como buscar oportunidades micro apesar do ambiente macro e como fugir dos temas, eu vou comentar um pouco como que a STK navega nesse mercado, né? Então, o que é a STK, pessoal, rapidamente? Nós somos uma gestora, estamos fazendo 11 anos agora em setembro, tá? Focada em renda variável, em análise fundamentalista, tá? Então, 80% do nosso tempo aqui é investido conhecendo as empresas, conhecendo o concorrente, o fornecedor, o funcionário, o cliente, fazendo uma análise investigativa dos negócios. A gente está em contato com as empresas sempre, com muita frequência, com os concorrentes, com as outras assets, com os bancos. A gente está o dia inteiro investigando o nosso universo de cobertura para entender qual é a dinâmica do modelo de negócio e das pessoas que tocam aquela empresa. Tá? Então, essa é a filosofia da STK. A filosofia da STK é buscar oportunidades nas melhores empresas para colocar no portfólio. Tá? Um ponto importante da gente aqui é que nós damos muito peso, né, às empresas de qualidade, tá, pessoal? Então, assim, a gente não é aquela casa que tem uma empresa ali que está com um problema super complicado, mas ela vai passar por isso e ela vai dar muito retorno. Pô, legal, a gente até pode participar de uma oportunidade dessa, a gente não dá bola preta, mas a nossa preferência, as maiores empresas do nosso portfólio são empresas de qualidade, tá? São empresas que têm um modelo de negócio bem testado, que têm pessoas já que se provam, né? Que tem um track record da administração, da gestão, que tem uma ancoragem de visão de valor, né? Então, assim, a gente preza muito por parâmetros qualitativos, além dos quantitativos dos negócios, tá? Então, assim, resumidamente, essa é a STK. A STK tem 2 produtos, tá? E os 2 estão disponíveis na plataforma de vocês. O STK Long Only, tá? E o STK Long Biased. Qual é a distinção entre eles, bem rapidamente? O STK Long Only é um fundo clássico de bolsa, tá? Então, o STK Long Only é aquele fundo que vai comprar empresas brasileiras, tá? Se a empresa está listada aqui, está listada lá fora, para a gente é indiferente, tá? A empresa brasileira, ela pode estar no STK Long Only. O STK Long Biased, ele é um fundo que tem essa mesma filosofia de buscar empresas de qualidade, com visão de longo prazo, olhando quem toca a empresa, com visão de valor.
mas ele tem um mandato mais flexível, ou seja, esse fundo dá mais flexibilidade para o gestor, né, para fazer a alocação. Como que é isso? Ele pode comprar empresas brasileiras, ele pode vender empresas que ele acha que estão destruindo valor, ele pode comprar empresas americanas, tá? O Mobiles ele tem hoje 21% do portfólio em empresas americanas, tá? Ele pode fazer operações de long and short, ou seja, pares comprados e vendidos, e ele pode também fazer operações de hedge, né? No caso aqui são hedge é proteção, né, pessoal? Hedge em opções, né? Então, put spread de índice ou put de ação que a gente acha que se o mercado cair muito, vai cair mais ainda, tá? Então, o Bison tem uma flexibilidade um pouco maior. Os dois fundos são 30 dias para resgatar, tá? Então, são 30 dias de resgate. O long cobra performance sobre o Ibovespa, o long buy sobre o IPCA mais 6, tá? Ambas as estratégias estão fazendo 11 anos, tá? E um ponto bem importante que eu gosto de deixar claro é o seguinte. Eu sempre gosto de comentar, né, que quando você vai escolher uma gestora para colocar o teu patrimônio, tem várias coisas para levar em consideração. Lógico, a rentabilidade, se o gestor consegue entregar retorno, qual a experiência daquele gestor, quanto tempo tem a casa. Um ponto muito importante que eu acho interessante ressaltar é o famoso skin in the game, né? Ou seja, o gestor está junto, é muito fácil dinheiro você gerir. Exatamente. É muito fácil você gerir dinheiro dos outros, né? Se ganhar, ganhou, mas se também não ganhar, sim, beleza, você não vai ficar feliz, mas não é o teu, né? Quando você está junto, a história é outra. É na Você alegria e na junto, tristeza, né? Não tem conversa. ganha, exatamente. Você ganha junto e você perde junto. Então, isso é uma teoria, né, que existe, a Skin in the Game, uma teoria muito conhecida já no mercado. E a gente sempre gosta de frisar que no mercado de asset, no mercado de gestora, estar junto eu digo que é um dos melhores goleiros de que o gestor vai fazer um trabalho consistente, coerente, em botar o dinheiro dele na reta. Tá? E a STK tem isso como filosofia. 30% dos recursos que a STK faz em gestão hoje é nosso, é dos sócios da gestora. Tá? Então, assim, nós somos os maiores cotistas de todos os fundos que a gente tem. Tá? Então, antes de qualquer cliente ganhar, nós estamos ganhando. E o dia que se algum cliente perder, nós perdemos também. Então, a gente tem um alinhamento de interesse total. E eu acho que isso ajuda a explicar a trajetória dos fundos. Né? Uma gestora que está fazendo 11 anos agora e sempre busca um retorno consistente. A gente está sempre ganhando dinheiro. A gente não quer ganhar dinheiro num ano e entregar no outro. Né? A gente acredita aqui que o Brasil é um país de ciclos muito curtos. Os ciclos econômicos aqui são curtos. Né? Então, eles viram muito rápido. E ciclos agudos, ou seja, o ciclo vira rápido e cai muito rápido ou sobe muito rápido. E se você está preparado só para navegar um ciclo de alta, você vai capturar um movimento de alta, mas quando esse ciclo virar, você vai entregar. Né? Então você vai ficar no perde-ganha que você não sai do lugar. A nossa ideia aqui na STK é construir um fundo preparado para navegar em todos os momentos do ciclo. Tá? Porque aí a gente quer ganhar dinheiro em 2019, mas queremos ganhar em 2020, queremos ganhar em 21, em 13, em 14, em 12, em qualquer cenário a gente quer estar com o fundo preparado para ganhar dinheiro. E eu acho que isso, um grande goleiro disso, né, é a gente ter o dinheiro junto com o cliente no fundo. Tá? Pessoal, vou abrir um pouco aí para vocês perguntarem também, né? Porque eu estou falando muito aqui, mas a gente posso seguir essa palavra, falar um pouco da carteira, Tranquilo. falar um pouco de como que a gente olha as teses, como que a gente olha os cases, né? Assim, qual é o diferencial, na minha visão, de uma gestora para o cliente que faz investimento direto, né? Assim, estou à disposição aqui para vocês fazerem a pergunta que vocês... Eu gostaria de começar aqui perguntando basicamente como que é a aproximação de vocês, qual o nível de aproximação de vocês com a empresa? Sim, vocês têm contato direto com a empresa? Por exemplo, vou investir na empresa ABC. E aí vocês entram em contato com a empresa, fazem reunião com a empresa. Como que funciona isso? Tá. Assim, antes da gente tomar a decisão de investir numa empresa, a gente já tem que conhecer muito ela. Né? Então, assim, as empresas que estão no nosso universo de cobertura, a gente já conhece. Então,
como que a gente conhece? Qual o trabalho investigativo? Do lado da empresa, assim, existem reuniões com RI, com CFO, com board, com o sócio da empresa, né? Mas você tem todo o trabalho investigativo que você faz em volta. Então, você troca informação com outras gestoras, os bancos, as casas de research trazem muitas informações para a gente, né? A gente troca informação com concorrentes sobre a outra empresa, a gente troca informação com funcionário para saber como é que está a empresa. Aí, nós gostamos de ser clientes das empresas também, que a gente investe, né? Então, assim, a gente visita as empresas. Pô, se eu quero comprar a Renner, a gente vai na Renner, a gente vai ver como é que está a loja, o que os clientes estão achando, como é que está a disposição, como é que está o estoque, né? Se a loja está bem arrumada, se a loja está cheia, né? Aí vamos ligar para o sell side, que a gente chama, que são as pessoas que estão na ponta dos bancos, que estão munindo a gente de informação. Então, assim, existe uma análise investigativa muito profunda, né? E com o tempo, quanto mais você vai acompanhando aquele negócio, você vai montando uma inteligência em cima daquilo, né? Você vai tendo dados para construir uma inteligência. Então, você vai fazendo um modelo, né? Vai armazenando todos aqueles dados que você tem da investigação da empresa e, com o tempo, você vai acompanhando a evolução daquele business, né? Por exemplo, uma empresa que faz IPO, né? A IPO é algo aí que está muito em evidência, todo mundo quer entrar em IPO, blá, blá, blá. O IPO, na nossa visão, né, normalmente são empresas que trazem um risco maior. Por quê? Nós gostamos de investigar a empresa, de ver como que ela vai se comportar, de olhar o balanço dela. E simplesmente a empresa está fazendo IPO, não tem isso, né? Algumas até têm, né? Algumas empresas já são muito conhecidas quando vão fazer IPO, você já sabe a pessoa que toca, já conhece os sócios, etc. e tal. Mas na maioria, né, são empresas que estão entrando no mercado agora. Então elas vão se provar agora, divulgando as suas informações de forma mais transparente. É um management que ainda não estava acostumado a se expor tanto ao mercado. Então, assim, são normalmente empresas que, na nossa visão, se a gente entra sempre bem pequeno em IPO, né? Porque a gente preza mesmo, a gente prefere entrar no negócio que a gente tenha mais edge, né? Que a gente tenha mais informação, que a gente tenha mais entrada. E uma empresa, normalmente, que está vindo para IPO, ela não permite, né, que tenha tanta informação assim. Então, para resumir, respondendo bem resumidamente essa pergunta, né, a análise investigativa ela é muito profunda e ela vem de diversas fontes de informação. Tá? Legal. Bacana. Ô Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Essas empresas que você comentou, essas empresas com maior qualidade, né? Elas normalmente têm um preço mais caro, né? Um preço sobre lucro aí, um pouco mais esticado, né? Como que vocês fazem para identificar se realmente elas estão descontadas? Quando que aparecem essas oportunidades? Porque realmente fica mais difícil de você ter uma entrada. Às vezes você fica monitorando, eu imagino, por muito tempo uma empresa até que ela dê a oportunidade de entrada. Por exemplo, voltando no caso da Renner, né? Ela sempre foi uma empresa que trabalhou muito bem, aí depois de 2010 ela ficou um pouco mais cara, mas na pandemia ali em meados de 2020 ela deu uma baita oportunidade para quem queria entrar comprar o papel, né? Ela ainda não voltou, ainda tem ali, né? Tá ali oscilando, mas eu acho que é uma empresa com muito potencial. Como é que vocês agem nessas situações para ficar esperando a oportunidade? Então, excelente pergunta, né? O que é caro, o que é barato e qual é a diferença da fotografia para o filme, né? Muitas das empresas que a gente tem na carteira, inclusive, se você olhar a fotografia dela hoje, ainda mais saindo de um ano de pandemia, né, vai parecer cara, né? Se você olhar a fotografia da Natura, ela parece uma empresa cara, né? Se você olhar a fotografia da Renner, vai parecer uma empresa cara. Né? Se você olhar a fotografia das empresas lá de fora, vão parecer empresas caras. No Mercado Livre, da Magazine Luiza, né? Melhores empresas do Brasil vão parecer empresas caras. Né? Mas por isso que nós não olhamos ela hoje. Né? Nós buscamos olhar a empresa sempre para 3, 4, 5 anos para frente. Né? Então a gente faz o que a gente chama de fluxo de caixa descontado. É que você vai pegar o fluxo de caixa dos 3, 4, 5... Aí depende do prazo que a gente vai querer fazer, tá? Mas normalmente 4, 5 anos para frente, tá? Vai projetar o fluxo de caixa dela e trazer a valor presente para a gente estimar qual é o preço justo da empresa, né? Qual o preço justo de todos esses fluxos de caixa, ou seja, quanto que a empresa vai valer lá na frente, descontada hoje, ou seja, quanto que eu aceito pagar hoje
por aquele fluxo de caixa que eu projetei lá na frente. Então, a gente sempre diz o seguinte, uma empresa de qualidade, dificilmente você vai achar ela barata na fotografia. Né? Uma empresa barata na fotografia, ela tem alguma coisa. Pode ser que tenha valor para extrair também. Né? É um pouco daquela filosofia de Colômbia. Né? Tem a filosofia lá do Benjamin Graham, né? Que é um investidor mais velho, que ainda no início do século XX ele buscava empresas, assim, era um mercado com muito menos assimetria de informação, né? Então era um mercado que você encontrava de fato oportunidades que você não encontra hoje no mercado mais eficiente. Mas beleza, a ideia do Graham era você olhar o balanço da empresa, né? Encontrar negócio em que o valor intrínseco fosse maior do que o preço dele negociado, né? Então, independente da qualidade do negócio, a ideia do Graham era comprar coisas de fato baratas na fotografia, né? Ele usava uma expressão interessante que ele dizia era a teoria da guimba de cigarro, né? O que é isso? O que é uma guimba de cigarro? Eu não fumo não, tá, pessoal? Mas é a teoria do início do século XX. Analogia. Que inclusive hoje em dia já nem é tão, vamos dizer, tão bem vista. Tão ISD assim. No início do século XX era outra época, né? Mas enfim, o que é a teoria da guimba de cigarro? O que é a guimba de cigarro? A guimba de cigarro é algo que você pega de graça, né? Você catar uma guimba de cigarro no chão, você não paga nada, e você ainda consegue tirar 1, 2 tragos dela. Ou seja, é algo que tenha ainda um pouco de valor a um preço muito baixo, né? Essa é a teoria da guimba de cigarro. Ou seja, você não precisa gerar valor ao longo do tempo. Contanto que você compre muito barato, qualquer valor que você extrair daquilo ali já é lucro para você, né? E com o tempo essa teoria foi evoluindo, né? Passando por Philip Fisher, que é de Colômbia também, em que hoje, com o tempo, foi percebendo que para você ter uma geração maior de valor ao longo do tempo, né, é muito mais interessante você comprar uma empresa de qualidade, que vai multiplicar valor. Né? É muito melhor você comprar uma empresa, sabe, quem comprou uma Magazine Luiza, um Mercado Livre, uma Localiza, uma Lojas Renner, uma Natura, uma Equatorial, um Pactual, Google, Facebook, gerou muito mais valor do que comprou uma empresa barata e conseguiu vender um pouquinho mais caro logo depois, né? Então, assim, eu acho que a filosofia do caro e do barato ela é muito relativa e a gente busca aqui não olhar a fotografia, olhar o filme e ver quanto que aquela empresa pode gerar de valor para os nossos clientes ao longo do tempo, tá? Mas sempre com disciplina de valuation. Então, sempre com disciplina de preço. A gente não vai pagar qualquer preço em uma empresa, não, tá? A gente vai pagar um preço justo, mas já considerando o filme, tá? Então, assim, concordo que empresas de qualidade na fotografia não estarão baratas e eu acho que a grande ciência do gestor é tentar precificar o filme para extrair valor de empresas de qualidade. Senão você vai ter a carteira com um monte de coisa ruim, barata, que beleza, pode te dar um pouquinho de valor, mas dificilmente ser uma empresa de qualidade, na fotografia barata, assim, difícil. Legal. Manda aí, Daniel. Posso ir lá? Ô Pedro, você comentou aí sobre que a casa tem uma pegada muito mais fundamentalista, né? Então, falando de alguns múltiplos aí, que a maioria dos investidores mais leigos conhece, como o P/L, ROI, ROIC, né? E uma coisa que eu gosto de olhar bastante na empresa é o endividamento, né? Vou dar um exemplo bem simples, né? Por exemplo, a Taurus, né? A TASA 4, o Lucas também conhece bem a empresa, que ele tem um clube de investimentos, é uma empresa que tinha um endividamento muito grande, né? E a empresa deu um salto praticamente aí de 200%, 300% em 2, 3 anos, né? Eu queria saber como é que vocês, né, a STK analisa esse múltiplo, né, esse dado, o endividamento na hora de fazer uma análise fundamentalista de uma empresa. Pesa muito, não pesa? Ou vocês olham, como você disse, a parte de fotografia, ou essa parte de endividamento da empresa realmente é um fator que tem uma certa relevância na análise de vocês? Só corrigindo aqui, o Lucas ele é fanboy do caso, é diferente. É. Clube e tal. Eu comprei em casa. O Lucas. Nada é SD aqui, viu? Não, pessoal, assim, excelente pergunta. O ponto é o seguinte, uma empresa mais alavancada, né,
ela é uma empresa que traz um risco maior, né? Assim, por exemplo, uma empresa que entrou mais alavancada na crise, na pandemia ninguém tinha como saber, né? A STK ano passado, um fundo nosso subiu 15, o outro subiu 24. Tá, não sabíamos da pandemia, tá? A gente não conseguiu adiantar a pandemia, acho que todo mundo foi pego de surpresa. O que a gente fez foi saber estar preparado para navegar bem ela e saber navegar ela, tá? Então, assim, empresas que foram surpreendidas também, naquele momento, estavam com uma alavancagem muito grande, né? Elas sofreram mais do que as empresas que estavam com caixa, né? Que estavam mais líquidas. Eu acho que você manter uma empresa alavancada é de fato um risco adicional. Né? Uma empresa que está alavancada, e nós não gostamos de ter posições muito grandes de empresas que estejam muito alavancadas, porque nós sabemos que se tiver uma chacoalhada muito grande no mercado e a liquidez secar, essas empresas vão sofrer muito mais que as outras. Então, assim, a alavancagem de uma empresa em relação à dívida, ela é, de fato, um fator de preocupação, tá? Mas ela não quer dizer que a empresa está sendo irresponsável, né? Você tem que olhar muito para a alocação de capital, né? Essa empresa se alavancou para investir em quê? Né? Às vezes o custo dela de capital é muito menor do que a TIR do projeto que ela vai tirar mais para frente, né? Então, assim, tem empresas que se alavancam de forma super sustentável, né? Normalmente a empresa tem um cap aí de governance das dívidas dela, então as empresas se alavancam de forma sustentável, alocam capital de forma disciplinada, né? Não adianta a empresa alavancar, por exemplo, a empresa de energia. A empresa se alavanca e entra aí nos leilões de concessão, pô, super irresponsáveis, dando bids altos, sem fazer conta. Aí é um tiro no pé, né? Mas se a empresa ela se alavanca, né? Você vê que ela está alocando capital de forma disciplinada, que aquilo vai gerar um caixa para ela muito forte para ela desalavancar mais para frente. Aí tem que ver a estrutura da dívida, né? Uma dívida de longo, de curto, uma dívida em dólar, uma dívida em real, né? Quais são as garantias? Eu acho que quando você fala em dívida, ela é sim um risco a mais, né? Empresas alavancadas traem embutido um risco maior do que empresas, obviamente, líquidas, né? E a gente prefere empresas desalavancadas, né? Porque são empresas que vão aí ter menos risco ao longo do tempo, mas eu acho que você tem que ter uma análise um pouco mais profunda. Entender qual é a estrutura dessa dívida, né? Entender aonde que o capital vai ser alocado, se a alocação disciplinada, se o retorno da alocação do capital é boa, aí pode virar uma oportunidade. A empresa ela pode estar se alavancando para se transformar, né? Como a Natura, que é a nossa maior posição, né? Uma empresa que se alavancou para fazer algumas aquisições transformacionais. Ela comprou a Avon, que é uma empresa quase do tamanho dela, uma empresa imensa, né? Que vai trazer uma sinergia incrível, né? De sinergia de receita, sinergia de custo, né? A Natura vai levar todo o know-how dela de eficiência, de governança, para uma empresa que tinha muito mato alto para cortar, muito ineficiente, muito mal tocado. Ela precisou se alavancar ali no primeiro momento para poder comprar a Avon. Depois ela até levantou um pouco de caixa, emitiu ação, os sócios colocaram dinheiro na empresa, se alavancaram até um pouquinho antes da crise, né? Sofreram um pouco com isso. Mas assim, a crise é um pouco de azar também, esse time, né? Ninguém esperava uma pandemia no mês de 2020 que fosse parar o mundo. Mas a empresa alavancada, assim, ninguém esperava a pandemia? Não, beleza. Mas a empresa estava alavancada, mas sofreu mais que as outras. Então saiba que há um risco ali, que se tiver alguma coisa, sempre tem, né? Esse é o problema, né? Sempre tem alguma coisa, a empresa alavancada vai sofrer um pouco mais. Mas eu acho que a estrutura de dívida tem que ser um pouco mais destrinchada para fazer qualquer análise. E não só a dívida, mas a alocação do capital também. Beleza. Pedro, Legal. uma dúvida que eu tenho. Vocês fizeram, vamos supor que vocês fizeram na Natura o valuation dela e chegaram num número mágico. Aí aconteceu alguma coisa no mercado que chegou nesse número mágico em menos tempo do que previram. Vocês vendem a ação? Tira a posição total. Excelente pergunta. Vamos lá. Nós fazemos o valuation da empresa, né? Então nós temos ali uma expectativa de quanto que ela pode... Aqui na STK nós fazemos, na verdade, nós saímos com 2 preços de cada uma das empresas que a gente cobre, tá? A gente sai com o preço de upside, que a gente chama, ou seja, qual o nosso retorno esperado se as coisas derem certo. Depois, nós simulamos um cenário mais desafiador. Primeiro eu faço um cenário construtivo para a empresa, então faço a modelagem, faço o valuation em cima de um cenário construtivo, tá? E saio com o preço. Quanto que eu posso ganhar se as coisas derem certo? Depois eu pego esse mesmo modelo e simulo um cenário mais desafiador.
tanto do ponto de vista macroeconômico quanto micro, tá? E com isso, eu vou quantificar quanto que eu posso perder se as coisas derem errado. Então, aqui na STK, eu tenho um preço de upside e um preço de downside, ou seja, o retorno esperado e o risco potencial. Supondo que a empresa chegue rápido demais no meu upside, assim, nós buscamos, esse nosso modelo ele serve muito para estimular a discussão dentro da casa, né? Então, assim, a empresa está subindo muito. A gente acompanha a empresa no dia a dia, a gente está falando com a empresa, a gente está falando com outras. Se nada aconteceu, se não teve uma mudança de tese, se não teve algo positivo, se não teve uma aquisição, se a empresa pode ser um cenário para a gente diminuindo a posição. Falar, olha, a empresa está ficando sobrevalorizada, a gente vai ter que diminuir um pouco. Mas nada também proíbe, né, que a empresa esteja, de fato, melhorando o cenário e a gente possa revisar o número, né? Então, enquanto ela está subindo, a gente está acompanhando. Aquele número ali não é estático. Pode dizer que várias coisas estão acontecendo, a gente vai fazendo uma atualização do número para cima, tá? E a mesma coisa na ponta de baixo. Então, assim, tem um preço de upside, a empresa está em R$20, o meu downside, ou seja, o meu cenário mais desafiador, é que ela chega a R$15. Ela chegou a 15. Beleza, enquanto ela está caindo, a gente está acompanhando, a gente está ligando para a empresa, ligando para o concorrente, ligando fazendo toda a análise investigativa. Não mudou nada. A empresa está a mesma coisa e caiu no meu... É oportunidade de compra. Cara, se não mudou nada na empresa, ou tem algo que eu não estou vendo, então a gente vai destrinchar a investigação daquela empresa, ou é uma oportunidade incrível de compra ali, porque se eu tiver confiança no minha tese, no meu case, eu tiver batido todos os números, for aquilo mesmo, e a empresa está no meu upside, cara, assim, ou ela tem só o que ganhar, né, na teoria. Então, assim, é uma relação risco-retorno maravilhosa para fazer investimento, né? Então, eu acho que o grande ponto é você estar sempre em cima da empresa e esses números são dinâmicos, você está sempre atualizando o seu modelo. Mas se a empresa sobe demais, sem mudar nada na tese, é um sinal ali que você tem que começar a realizar um pouco essa posição. E se a empresa cai demais sem mudar nada na tese, pode ser um claro sinal de compra, tá? Mas, legal. Muito obrigado. Legal, excelente pergunta. E deixa eu te perguntar, Pedro, vocês acham que ainda é possível encontrar uma empresa listada aí na Bolsa de Valores brasileira que ainda não tenha investimento de bancos, de fundos de investimentos, que não tenham cobertura de analistas, mas que seja promissora? Porque eu estou perguntando isso, que no nosso clube, né, por ser um clube pequeno, a gente tenta buscar essas empresas... Mentalidade Peter 20. Exatamente, umas empresas menores que estão fora do radar, e a gente tem essa flexibilidade, né? Por ser pequeno, a gente consegue comprar, vender essas empresas que realmente estão fora do radar. Isso entra no escopo ou realmente fica de fora aí da análise de vocês? Vocês realmente tem que ser uma empresa de market cap acima de um determinado valor, porque senão vocês não acabam nem olhando, fica realmente fora. Então, assim, a gente não é uma casa que tem preconceito com nada, tá? A gente quer aqui olhar, de novo, encontrar empresas de qualidade, com boa relação de retorno, visão de longo prazo, que vão entregar dinheiro para os nossos clientes. Uma empresa, né, small cap, uma empresa muito pequena, ela traz um risco, claro, de liquidez, né, que é inevitável, né? Então, assim, já acende uma luz amarela. Mas podemos analisar, tá? Não temos nenhum preconceito. Nós analisamos, sim, empresas. Nós temos empresas no portfólio, né, que não são as maiores blue chips da bolsa, né? Nós temos empresas um pouco menores, tá? Mid caps, alguma coisa nesse sentido, mas, né, a gente sabe que tem que ser posição menor, a gente tem que estar sempre acompanhando a liquidez dela ali, porque ela tem um risco. Na hora que aperta, na hora de sair que é complicado, né? Dependendo do tamanho da posição. Existe um risco técnico ali, né? Porque aí é uma questão muito mais técnica do que fundamentalista. Existe um risco técnico de falta de liquidez naquela empresa que eu não posso, eu tenho que ter muito cuidado com ela. Então também isso que a gente observa. Mas assim, nós não temos preconceito, tá, pessoal? De novo, a gente gosta de empresas de qualidade, empresas grandes, com boa relação de retorno, dificilmente, né, vão se enquadrar numa empresa muito pequena. Mas se tiver uma empresa muito pequena, que a gente tem entrada, porque assim, para a gente é importante também ter informação da empresa, tá? Então, é importante que a gente conheça quem são as pessoas,
que as informações sejam transparentes, que a gente consiga acessar a empresa, que a gente consiga ter dados dela. É o ED, né? A gente dá muita importância para o quanto que a STK consegue entrar naquele negócio e obter informações dele, tá? Então, assim, se essa empresa pequena atender a todos esses requisitos, eu não tenho preconceito, né? Mas eu sei que existe um risco já embutido naquela operação que, se eu for entrar, vai ser uma posição pequena. Perfeito. Manda aí, Danilo, depois eu tenho mais um. A gente já se encaminhando para o final. Beleza. Beleza, deixar o Lucas finalizar. Ô Pedro, vocês da casa, como é que vocês estão analisando esses IPOs aí, essa quantidade, essa enxurrada de IPOs aí, né? A gente vê empresas aí com um endividamento absurdo, empresas aí, né? Não vou citar nomes, mas vocês devem estar acompanhando, empresas aí à beira da falência, empresas aí com sócios brigados e abrindo IPO. Isso aí, como é que a casa está analisando isso, né? Alguns clientes perguntam para mim, inclusive para eles também, como é que a casa analisa esses IPOs que estão chegando na bolsa? Então, pessoal, assim, a gente tem que analisar, né? Eu acho que a dinâmica do mercado favorece muito todo o aquecimento do mercado. Então, assim, não só IPOs, mas como emissão de dívida, o financial deepening, né? Essa dinâmica da taxa de juros baixa, ela traz vários reflexos do mercado que vocês sentem aí na veia, né? Os agentes autônomos navegam isso muito forte porque os clientes hoje necessitam uma sofisticação de produtos que eles buscam, né? Uma dinâmica como um todo do mercado. Pessoas buscando produtos mais sofisticados, buscando uma educação financeira maior, empresas fazendo IPO, empresas gerando dívida via mercado de capitais. Então, isso tudo é a nova dinâmica do mercado, a gente tem que estar preparado para ela, tá? E o que pega a gente mais no dia a dia são os IPOs, como você comentou. Hoje nós somos uma equipe de 8, tá? No final do ano passado, de 8 só na gestão e análise, tá? No final do ano passado, nós contratamos mais 2, justamente porque o nosso time ele já acompanha muito bem, né? O universo de cobertura, mas nós já vínhamos sentindo que há uma estrutura nova no mercado, que é essa estrutura de IPOs, que na nossa visão não é passageira. A gente acredita que, de fato, o Brasil, as empresas vão começar a buscar o mercado de capitais, né, para crescer. Então, a gente acredita que, de fato, vamos ter estruturalmente muitos IPOs entrando. Então, a gente já se antecipou a essa ampliação do universo de cobertura, trazendo mais 2 no final do ano passado para o time de análise. Então, nós temos que acompanhar, né? Nós, lógico, fazemos um filtro, né? E acompanhamos alguns casos, alguns entramos, outros não, né? Entramos, por exemplo, a gente entrou na Redditor, entrou no Soma, entrou no Pets, né? Assim, a gente gosta de entrar normalmente quando a gente conhece, né, a empresa. Bom, a Redditor é uma empresa aqui do Rio, a gente já conhecia o sócio há muito tempo, já conhecia a empresa há muito tempo. O Soma também, já conhecia o pessoal do Soma, já sabia como é que tocava. São empresas de família, empresas que a gente confia nos sócios que estão ali, não são sócios que estão querendo pular fora do negócio. Né? Eu acho que isso é muito importante você olhar, qual é a estrutura do IPO. Né? Uma oferta totalmente secundária, sócios estão pulando fora. Pô, e o skin the game, né, que eu comentei nessa mesma live aqui, que é muito importante, é importante em todos os segmentos. Não faz sentido um sócio fazer IPO para pular fora. Assim, eu não confio na empresa dele, quer empurrar os outros. Quer fazer liquidez. Né? Então, assim, eu acho que são fatores que têm que ser levados em consideração. Nós temos que fazer um trabalho, nós fazemos esse trabalho, um filtro para acompanhar os melhores cases. Não entramos nunca grandes, né, pessoal? De novo, a STK gosta de empresas de qualidade, com pessoas que já estão aí há muito tempo, em relação ao risco-retorno, e o IPO ela não atende a algum desses requisitos. Né? A empresa está chegando agora, a gente não sabe como que ela vai reportar resultado trimestral, a gente não sabe como que as pessoas vão se comportar agora com uma empresa de capital aberto, a gente não sabe como que vai ser a transparência da informação. Então, assim, eu acho, nós acompanhamos, nós estudamos o IPO, nós investigamos, né? O nosso time está bem preparado para essa enxurrada de IPO que vem, mas não são posições que a gente faria grande ou que a gente entraria de forma significativa, porque a gente acredita que não atende a alguns dos fatores qualitativos que a gente dá muita importância. Mas, excelente pergunta também. É bom ficar de olho, mas é bom ter cautela, né? Resumindo. Sim. Muita cautela, né? Assim,
tem que analisar bastante. Tem que analisar bastante. Porque saiu, não sei qual foi a casa de análise que fez um estudo, eu acho que da totalidade dos IPOs aí que saiu, se eu não me engano, em 2020, acho que cerca de 70% estavam com preço para trás do preço de lançamento do inicial do IPO, né? Então, realmente tem que tomar muito cuidado, né? Então, porque pode alocar, às vezes, no oba-oba, disputar, falar alguma coisa, e quando vai ver, a empresa não é tudo isso, e demora para voltar, e acaba ficando com o dinheiro preso ali um baita de um tempão, né? Ô Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta, falando ainda de análise fundamentalista, tá? Minha última pergunta, depois eu passo para o Gabriel aí fazer a última e também pro encerramento. Falando de lucro, né? Lucro e geração de caixa, acho que são dois itens fundamentais que muitas vezes as pessoas acabam até se esquecendo de olhar para ver se a empresa está, como é que ela está gerando caixa, indo nesse aspecto realmente que é a última linha do balanço, que é a que mais importa no frigir dos ovos. Eu queria que você comentasse como é que vocês olham também essa parte de geração de caixa, né? Um exemplo desse é a Vale, né? Com esses patamares aí de minério de ferro acima de 200, tudo bem que pode ser que não se mantenha aí para o segundo semestre, né? Mas ela está gerando caixa que nem água e dólar acima de 5, realmente é uma montanha de dinheiro que ela está colocando para dentro, né? Como é que vocês veem essa geração de caixa das empresas aí na Bolsa? A gente gosta muito, assim, um dos pontos do modelo de negócio que nós olhamos é a geração de caixa, né? Não adianta uma empresa gerar uma receita absurda e não gerar caixa, né? A ideia é ter empresas eficientes, né? Então, assim, a gente olha muito a eficiência das empresas e as pessoas que estão ali, né, se vão conseguir trazer a eficiência, manter a eficiência e por aí vai. Você citou um caso de uma empresa de commodity, né? Aí não depende apenas da eficiência das empresas, do ROIC, do ROI, né? Que são do mundo, indicadores de margem. Você vai depender um pouco do preço da commodity, né? Que é um pouco exógeno, que é o preço da commodity. Por isso, até a gente tem a Vale, tá? A gente tem a Vale e a Suzano na nossa carteira hoje, posições não tão relevantes, né? A Vale, ela cresceu organicamente, o papel subiu demais, né? Então, até entrou no top 5, a gente diminuiu um pouquinho. Ela é uma posição ainda mediana, mas, assim, a gente não gosta de ter empresas de commodity entre as maiores posições do fundo, por justamente é um fator que a gente não controla, que foge da nossa precificação. A gente gosta de empresas que tenham visibilidade, ou seja, que eu consiga colocar no meu modelo, que eu consiga fazer um cálculo aproximado, pelo menos. E como que eu vou fazer um cálculo do preço da commodity para daqui a 3, 4 anos? Né? Então, realmente, tem uma visibilidade mais baixa, porque o fluxo de caixa dela depende demais do fator exógeno, que é o preço que é dado. Né? Ela toma preço do mercado, que é o preço de uma commodity. Né? Então, assim, só respondendo a tua pergunta, nós damos muita importância à geração de caixa. Né? Assim, a empresa, de fato, né, eficiência na geração de caixa é um fator muito forte do modelo de negócio. Então, assim, o sólido do modelo de negócio, ele tem que ser uma empresa que gera receita, mas transforma em caixa, que tem eficiência. Né? E no caso que você citou da commodity, né, a gente olha, a Vale, assim, 210, 215 é um absurdo. É um caminhão de dinheiro. Né? É algo assim nunca visto. Free cash flow da Vale, assim, que vai ser gerado aí esse ano, no próximo ano. Aí o valuation vai lá para cima também, né? Geração de caixa absurda. Que é? Aí o valuation também vai lá para cima, né? Aí, mas assim, mas de novo, para quem olha o filme e não a fotografia, você já precifica uma normalização do preço do minério. Né? Ninguém está fazendo um cálculo de longo prazo botando minério a $212 a tonelada para sempre. Né? Então, assim, para quem olha a longo prazo, você já começa a fazer uma normalização do preço do minério, que esse free cash... Cara, tá difícil. Free cash flow vai dar uma recuada. Né? Mas, assim, realmente cavalar a geração de caixa da Vale a esse patamar de minério, a esse patamar do câmbio. Cara, eu acho que pelo tempo que a live está dando, eu agradeço. Eu não tenho nenhuma pergunta específica aqui
para passar para vocês da STK. Eu quero agradecer imensamente a você, Pedro, por ajudar aqui a gente a passar esse conteúdo de qualidade para todos os nossos clientes e não clientes. A gente vai deixar disponível essa live tanto aqui no Instagram da Aprende Vista, quanto no YouTube, quanto em forma de podcast no Spotify. E se algum dos dois tiverem alguma pergunta, pode fazer, porque por mim tá tranquilo. Não, da minha parte também encerro, Pedro. Queria também agradecer seu tempo. Pô, foi uma aula aí pra gente de análise fundamentalista, mercado de capitais. Foi bem legal, gostei de conversar. E aí mais pra frente a gente já marca uma outra. Vamos fazer isso recorrente. Gostamos. Beleza, pessoal. Beleza. Eu agradeço muito. Obrigado também, Pedro, pela disponibilidade aí. Entrou em contato, sempre muito disponível, né? Então, muito obrigado. E só uma ressalva. Aqui em São Paulo, a gente chama de bituca de cigarro. Aquele que está sobrando. Bituca de cigarro. Eu não entendeu durante a live, né? Tá certo. Tá certo. Beleza. Obrigado, Pedro. Obrigado de verdade pela aula aí que você foi dar. Eu que agradeço. Vocês sabem que a gente está aqui disponível. É um prazer falar com vocês aí. Espero que vocês, os clientes, tenham gostado do papo. E estamos aí, estamos à disposição, tá? Invistam conosco e estamos à disposição para ser sempre transparente com vocês, informativo, gerador de conteúdo. Tá bom? Obrigado. E um bom fim de semana a todos. Amanhã bom feriado aí. É isso aí, para vocês, é verdade. Beleza, Pedro. Valeu, até mais, sucesso. Valeu, pessoal. Um abraço. Para quem gostou do fundo, é só procurar seu assessor, Valeu. pedir para investir no fundo STK, que aí seu assessor vai te ajudar nisso. Isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, Pedro. Valeu, abraço. Falou.